Olá meu povo, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Tateu Andilo e estamos aqui para conversar sobre essa nossa religião fantástica, maravilhosa, ao qual chamamos de Candomblé, né? Aproveitando pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, dê um like aí, comente, compartilhe, para ajudar o canal aí a estar em evidência na internet e a gente continuar nesse bate-papo maravilhoso que a gente faz aqui, né? Eu gostaria de propor um raciocínio a respeito da mistura do candomblé, né? Um bandomblé ou candombanda? O candomblé, ele foi criado cerca de 230 anos atrás, né? 230, 235, que a criação varia aí, não tem um registro exato do ano de criação, mas entre os anos de 1788 a 1830, tem 42 anos aí de separação e de imprecisão aí, mas foi entre esses anos que foi criado o candomblé na Barroquinha, todo mundo sabe, uma casa de Jejinagô, o nome da casa é Ilê Axé Airá Intilé, né? Foi criada pelas princesas e tal. De lá para cá, o candomblé evoluiu, o candomblé se destacou como religião, né? E ele vem sofrendo alterações, mudanças, né? Salvo algumas casas matrizes que ainda conseguem manter a sua essência pura de sua matriz, o candomblé realmente vem sofrendo modificações constantes e muito significativas. Aí chegamos ao ponto da criação da Umbanda, né? Foi em 1908 por seu Zélio de Brito, se eu não me engano, né? Onde ele começou a incorporar o seu caboclo das 7 encruzilhadas, e todo mundo também sabe a história. Bom, o que acontece? A gente vê por aí Facebook, YouTube, Instagram, redes sociais, a filmagem de muitas casas, pretensas casas de candomblé e pretensas casas de umbanda, fazendo seus cultos, suas louvações às divindades e entidades, e muitas delas bem equivocadas em sua louvação, em seu culto. Vou explicar. Existem umas casas de candomblé que muito desses pais e mães de santos que fundaram essa casa eram de umbanda. Passaram para o candomblé, o santo exigiu raspagem, né, pelos motivos que eu não saberia explicar. O santo era de umbanda, né, as pessoas fizeram suas camarinhas, se iniciaram na umbanda, depois foram raspar. Pois bem, essas casas, elas mantiveram, a maioria delas, mesmo se transformando ou sendo fundadas em casa de candomblé, alguma liturgia do povo, das entidades da Umbanda. Isso eu digo, caboclos preto velhos e povo de rua, povo da esquerda, ou catiço, como o povo chama, né? Porque o Exu, ele não veio no colo ou debaixo do braço de nenhum santo, nenhum inquice, vodum, orixá, né? O Exu, o catiço, o povo de esquerda, ele é mitologia brasileira, assim como é o preto velho e assim como é o caboclo, seja de pena ou seja de couro. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando a respeito do começo da louvação dos caboclos de couro, do começo da origem, né? Vamos falar melhor assim, da origem dos caboclos de couro. Daí falo também de uma pincelada na origem do porquê se cultuar os preto velhos, né? O que acontece? Eu acho bem legítimo quem tem um fundamento, né? Quem passou pela Umbanda, quem começou na Umbanda, tem suas entidades. A gente tem que também deixar bem claro que a premissa do candomblé é cultuar divindades,
orixás, inquices, voduns, muquiches. Essa é a premissa do candomblé. E a premissa de Umbanda é cuidar de falangeiros e entidades, né? Que corresponde ao que eu já falei de caboclo, preto velho, e o povo de rua, o povo da esquerda. O que acontece? As pessoas estão hoje em dia é uma coisa que se misturou, ninguém vai tirar mais, mas uma evolução muito grande. Eu vejo casas, não estou falando especificamente de casa nenhuma, mas eu vejo casas, gente que não teve essa passagem pela Umbanda, não tem sequer uma entidade da Umbanda que raiou na sua cabeça, prestou caridade e quer fazer culto a isso. Parece que a Umbanda é uma nação sem dono, que quem quiser vai lá, se apropria e faz o que quiser. Não é assim. As coisas não são assim. A gente tem que ter muito respeito pela Umbanda, porque a Umbanda tem seu fundamento, tem sua mironga, e como dizia meu pai e minha mãe, a Umbanda é para quem tem fé, não é para qualquer um, né? O santo ali, ele vem, diz quem é, o seu ponto, canta seu ponto, o caboclo, o Exu, o preto velho, não é uma coisa de aparecer do nada, virou e tal. Para ele ter direito a beber, a fumar, a prestar caridade, ele tem que dizer quem é, riscar seu pontinho, cantar seu pontinho, né? Dizer o que bebe, o que fuma. Para ele, aí tem o desenvolvimento, a mediunidade, para ele tomar posse do seu cavalo, do corpo do seu cavalo, poder fazer uso e fazer as suas consultas. E qual a finalidade disso? Evoluir, o espírito evoluir. Não é evoluir como nós pensamos de um ser humano que evolui, o raciocínio, o pensamento, e sim evoluir, subir o grau dele até ele não precisar mais vir à Terra. Porque quando eu era menino, eu escutava que uma entidade, quando vinha à Terra prestar caridade, dar suas consultas, é para evoluir, para sair desse plano, deixar esse plano. Exu, o catiço, ele é o que está mais ligado ao homem, ele é o que está mais ligado à Terra, pelo seu vício, o vício da bebida, o vício do cigarro, e ele presta essa caridade para ele poder largar esse plano. Agora, uma das coisas que eu mais condeno, que eu acho horroroso, eu acho que a maioria vai concordar comigo, é uma casa de Umbanda querer se parecer um candomblé. É a coisa mais medonha que você pode ter. A casa de Umbanda querer ser candomblé, querer fazer santo, querer tocar nação. Aí tu vê vídeos horrorosos de pessoas sem noção. Eu acho que a fé transborda demais e elas não conseguem enxergar a marmotagem que estão fazendo, né? Aí pega as tumbadoras são os seus atabaques, ou tocam em vitrolas, tocam seus CDs e tudo, para aquela entidade vir e dar sua consulta, né? Ou para aquele orixá vir. Eu não consigo entender esse pensamento das pessoas acharem que tudo pode. A Umbanda tem fundamento, tudo tem fundamento. As pessoas têm que ter responsabilidade no que faz, porque quem paga são elas. Mas o caso não é esse. O caso do vídeo é a respeito das casas, da milonga, dessa mistura. Não é milonga, não vou falar milonga porque milonga toda casa tem. É essa mistura, é uma coisa, uma querendo parecer a outra. Não tem condições, não existe essa possibilidade de uma casa de Umbanda iniciar um orixá, iniciar um santo, um vodum, inquice. Não tem fundamento para isso, não tem conhecimento, não tem fundamento para isso. É a mesma coisa que a gente vê as casas de candomblé das pessoas que não têm vivência dentro da Umbanda querer tocar Umbanda, como se a Umbanda fosse uma terra sem lei. E não é assim. Não é assim que acontece. Eu acho que cada um ficasse no seu quadrado, a religião estaria muito melhor, num nível melhor, num patamar melhor. A gente não pode tratar com a religião do jeito que está se tratando. As pombagiras dançando, hoje em dia até escola de samba, né? Samba enredo, canta em microfone.
Eu vou te contar, eu não sei onde vamos parar. Eu acho que vai acabar essa instituição. Vai continuar o nome Candomblé, mas a instituição não vai ter mais. Tem muita gente achando que o que tinha é errado. Como é que você pode imaginar que uma pessoa que foi feita num axé, santo veio, deu nome, bonitinho, tudo assentado, comeu, alafiou, fez tudo, aí depois a pessoa cresce, tem uma consciência maior dentro da religião, estuda alguma coisa, ou vê alguma coisa no quintal do vizinho, e acha que o que aconteceu com ele foi errado. Aí cria cantiga, aí coloca, aí tira o que acha que está errado. Qual é a autonomia que uma pessoa tem de ter essa iniciativa de fazer essas coisas? Isso faz muito mal para a religião. Isso faz muito mal. Eu acho que a religião ela tinha que ser praticada por gente que dá seguimento ao que o seu antigo ensinou, ao que o seu antigo legado que o seu antigo deixou, e ser tradicionalista. Resgate, sou totalmente favorável, contanto que você resgate as coisas da sua raiz, do que pode ter sido se perdido lá atrás, por falta de uso, por falta de prática, né? Isso sim é o resgate verdadeiro. Eu tenho exemplos, não vou ficar citando aqui para o vídeo não ficar grande, mas eu tenho exemplos dentro até da casa a qual eu sou ligado, pertenço, de resgate, de coisas que nos faziam há muitos anos atrás e a mãe resolveu, não, vamos voltar a fazer. Isso é resgate legítimo. E não pegar, ver o quintal do vizinho, o que ele faz é legal, eu vou fazer também. Você não tem direito. Mas eu falo sempre, sou voto vencido, porque as pessoas não querem ser doutrinadas, querem ter liberdade para fazer de tudo. Bom, o vídeo que eu queria falar realmente era dessa mistura, do que eu vejo que é o uso indevido da Umbanda numa casa de Candomblé, sem a pessoa ter conhecimento, e a Umbanda que quer se parecer Candomblé. Não tem fundamento para isso. Não tem. Nenhuma casa de Umbanda legítima, verdadeira, tem pretensão também, quando a pessoa é responsável, um pai ou um babá de Umbanda, ou uma iá de Umbanda, como é chamado, tem conhecimento para fazer orixá, inquice ou vodum. Quando a pessoa tem responsabilidade. Quando não tem responsabilidade, vai de qualquer jeito, e aquela pessoa, não sei se é delírio, e ela incorpora até o Jesus Cristo, se você chamar. Gente, muito obrigado por assistir o meu canal, eu fico feliz dos inscritos, quero muito agradecer a todos que gostam do que eu falo. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, ajude o canal a ficar em evidência aí, tá bom? Muito obrigado, Zambé Quatessá, benção de todos e até o próximo vídeo.